Olá, tudo bem com vocês? Oração Ação, a nossa fraternidade, o nosso grupo de encontro, nosso grupo de estudos. É fantástico que estejamos priorizando esse momento. Nada mais importante do que reconhecermos a complexidade do momento diagnóstico e sabermos aonde está a solução, o Espírito. O Espírito é a nossa cura, o Espírito é nosso farol, é a nossa lucidez. Por isso é tão importante, é tão feliz que tenhamos escolhido estar aqui, que estejamos escolhendo estar aqui, já que estamos já há algum tempo nessa fé raciocinada, mas nessa fé, nessa amizade digital, mas nessa amizade. São laços. São nós, são cordas que fazem a nossa rede de proteção. Não apenas aqui entre nós, eu e você, mas nós e os amigos espirituais. Essa é a nossa rede de proteção, que cada um de nós precisa fortalecer entre as suas amizades, seus vizinhos e principalmente em sua família. Extremamente importante, extremamente lúcido, que nós nos dediquemos a essas redes relacionais de proteção. Somos trapezistas e não há nada de mais lúcido que um trapezista possa fazer antes de subir ao trapézio, antes de fazer seus movimentos mais arriscados, do que garantir as redes de proteção. E tenhamos certeza, minhas amigas, meus amigos, estamos nos movimentos mais arriscados, mais importantes, não apenas dessa vida, mas de muitas vidas já vividas e das muitas vidas que haveremos de viver. O que fazemos hoje repercutirá sobre séculos de nossas vidas. Expandirmos a perspectiva, ganharmos olhos de ver, ouvidos de ouvir, entendimento sobre o que está em jogo, entendimento sobre o que nós precisamos decidir, é fabuloso, é o grande ganho. Redes de proteção e lucidez. Esse é o nosso convite. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje iremos para a última questão desse livro, O Consolador, autoria espiritual de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Iremos tocar na fundamental questão do evolucionismo. Nada mais precioso que o estudo espiritual nos pode proporcionar que essa perspectiva ampla e profunda que o evolucionismo nos traz. Somos criaturas evoluindo para o Criador. Mas o que é Deus? A resposta está em Jesus. Deus é amor. Somos todos criaturas evoluindo, não do mal ao bem,
Porque se Deus é perfeito, dele nada poderia vir de mal. Mas, sendo Deus amor, só pode nos amar em liberdade, tendo nos criado simples e ignorantes, evoluindo para o amor e herdeiros dos animais que são dirigidos pelo instinto, que divide tudo que existe, todos, entre os que me favorecem e os que me ameaçam. É assim que o instinto funciona. Quando dado um pequeno salto do animal para o humano primitivo, o instinto, voltamos a dizer que tudo divide entre o que me ameaça e o que me favorece, atacando o que me ameaça ou fugindo, e me aliando ao que me favorece, colocando a criatura como o centro do mundo, como divisor de águas, como a medida que mede, que rege, que julga a tudo. Quando o instinto passa para o ser humano, ele se torna egoísmo, egocentrismo, o eu no centro do universo. Esse é o nosso estágio primitivo. E o amor profundo e universal é a nossa meta. A evolução se dá do egoísmo para o amor. Essa é a visão evolucionista que os espíritos nos passam. Mas há também um evolucionismo no corpo, um evolucionismo da carne, trazido pela ciência. Vamos comparar, vamos entender dentro dos nossos enormes limites e expandir a nossa perspectiva de vida, de nós mesmos, de Deus, do outro. Esse é o convite maravilhoso desse nosso dia. Pergunta 41. A ideia de evolução que tem influído na esfera de todas as ciências do mundo, desde as teorias darwinianas, representa agora uma nova etapa de aproximação entre os conhecimentos científicos do homem e as verdades do espiritismo? Vejam, meus amigos, a nossa cultura tradicional religiosa estabelece grupos estanques na criação de Deus. Demônios são demônios e vão morrer demônios, porque estão irremediavelmente voltados aos castigos eternos dos infernos. Anjos, já foram criados anjos, arcanjos, querubins, serafins, então estão destinados aos céus irremediavelmente. Tudo estanque, tudo parado, nós no meio. O melhor que nos pode acontecer, se errarmos pouco, será o purgatório. Mas o purgatório é uma invenção recente da teologia. Tradicionalmente era céu ou inferno. Os melhores de nós, pela cultura religiosa tradicional, viveremos na ociosidade eterna do céu, os piores de nós, nos castigos eternos do inferno. Sim, o purgatório veio dar a mínima dinâmica, a mínima esperança para os pecadores, já que a única esperança da cultura religiosa tradicional era atender às ordens dos sacerdotes. Confessar, crismar,
pagar o dízimo, pagar as indulgências. Só assim nos livraríamos do inferno. O Espiritismo não. Nos veio falar que todos chegaremos a Deus. Todos evoluiremos. Como, aliás, Jesus tinha anunciado ao dizer: vós fareis tudo o que eu fiz e mais. Estamos destinados ao amor profundo e universal que Jesus exemplificou. Mas é claro que não o alcançaremos nessa vida, numa vida, nem há perspectiva de o alcançarmos nas próximas. Precisaremos de muitas vidas. Precisaremos da reencarnação. Ninguém vai ao reino do céu se não nascer de novo, na carne e no espírito, disse Jesus a Nicodemos. Jesus é evolucionista, ainda que o cristianismo tenha, por interesses próprios e institucionais, se tornado estanque, fechado, paralítico. Então vamos lá. É perguntado para Emmanuel se o evolucionismo, que influencia todas as ciências, mas particularmente a biologia, através do darwinismo, da teoria da evolução de Charles Darwin, se ele veio conectar a ciência do espiritismo. Vejam, amigos, que a evolução das criaturas, ocorrendo do átomo ao arcanjo, nós que hoje somos seres humanos já fomos do reino mineral, vegetal, animal, e estamos destinados a ser do reino angélico. Como dissemos, herdamos dos nossos ancestrais animais o egoísmo, que veio para nós como instinto e no homem se transformou em egoísmo. Mas alcançaremos todos irremediavelmente o reino angélico, alcançando as mais sublimes perfeições hoje para nós simbolizada por Jesus Cristo. Como alcançaremos? Se Ele é Deus? Pergunta alguém ligado à cultura teológica, religiosa, tradicional. Os Espíritos nos revelam que não. Jesus é tão Deus como eu e você, porque nós todos somos deuses. Mas nós somos o Deus que alcança, que pertence à criatura. E aí os limites do nosso conhecimento de Deus ficam explícitos. Jesus não é um Deus maior que nós. Jesus é tão Deus quanto todos nós, que somos Cristos em potencial, Jesus que é Deus, numa das expressões máximas que nós podemos conceber no evolucionismo da criatura ao Criador. Vejamos a resposta de Emmanuel para a pergunta que quis saber se o evolucionismo ligaria a ciência à religião através do espiritismo. Diz ele assim: todas as teorias evolucionistas no orbe terrestre caminham para a aproximação com as verdades do espiritismo, no abraço final com a verdade suprema.
Vejam, meus amigos, que essa verdade suprema é a verdade suprema. Existe uma verdade absoluta, que está para muito além das verdades relativas, fragmentadas e fragmentárias das ciências, das filosofias e das religiões. Não apenas fragmentadas nessas três vertentes, mas dentro da ciência, quantas ciências existem? E dentro de cada uma das ciências fragmentadas, quantas correntes, tendências, repartições e divisões? E o mesmo nas múltiplas filosofias, e o mesmo nas muitíssimas religiões, que para além dos grandes eixos religiosos na Terra, budismo, muçulmanismo, maometanismo, xamanismo, cristianismo, para além nas religiões, dessas grandes vertentes religiosas, há inúmeras escolas diferentes, fragmentações, seitas, ordens. Quantos cristianismos existem? Quantos catolicismos existem na multidão de ordens religiosas? Fizemos do conhecimento uno e integrado fragmentações, divisões, guerras, disputas. É uma grande tristeza que tenha sido assim, mas o ego olha o mundo e vê divisões. Só o amor olha o mundo e vê unidade. Meu Pai e eu somos um, disse Jesus. E o nosso destino, o nosso sentido evolutivo é também sermos um com a verdade absoluta. Então aqui, Emmanuel nos sinaliza para um abraço final com a verdade suprema. E que o caminho dessas fragmentações que nós vivemos hoje em ciência, filosofia e religião, para alcançar esse abraço final com a verdade suprema, é o evolucionismo, as visões evolucionistas. A melhor ciência seria aquela que não pretendesse dar palavra final sobre nada, mas percebesse a dinâmica progressista do conhecimento. E o mesmo a respeito da filosofia. E o mesmo a respeito da religião. Mas é claro que é preciso deixar de lado o interesse institucional que tanto necessita dessa ilusão do domínio final sobre a verdade. Ciência, filosofia e religião que honrem o próprio nome, que tenham efetividade no alcance dessa verdade suprema, precisam ser progressistas, precisam entender, como Jesus nos anunciou: mais teria vos dizer, mas não pude pela dureza dos vossos corações. Ou seja, que assim como numa escola as lições progridem porque os alunos vão se habilitando a receber parcelas cada vez maiores da verdade, também na evolução espiritual, as revelações se sucedem, abarcando cada vez maiores parcelas de verdade, em concomitância, em harmonia com a própria evolução, com a próprio aumento da capacidade de compreensão e de absorção da verdade por parte das próprias criaturas. Qualquer sistema educacional será assim, e o sistema educacional de Deus, a evolução da criatura, não pode prescindir da evolução, do gradualismo, da progressividade das
mensagens. Tudo fica lindo quando entendemos essa progressividade das mensagens. As escolas religiosas não precisam mais disputar entre si, mais fragmentar. Elas são o estágio possível para cada cultura, para cada momento. Nem por isso, ou justamente por isso, projetando, estimulando cada criatura a ganhar mais profundidade, mais amplitude, conforme ela mesma, a criatura, conforme nós mesmos, avançamos na nossa compreensão. A ciência vai sempre progredir com novas descobertas, ela já alcançou essa progressividade e só precisa não arrogar como ciência, caminho único dessa progressividade, dessa evolução. A filosofia também sempre se abre a novas teses, as religiões, ao contrário, se fecham como se os seus textos sagrados, os seus ritos, a sua instituição fossem verdades finais, mas precisam também se abrir para a progressividade, e a fé raciocinada tem essa característica de ser uma doutrina progressista evolucionista. Abramo-nos à verdade e saibamos que a verdade vem até nós na dose precisa do que nós conseguimos aprender pela realidade, pelos desafios do cotidiano, por aquilo que lhe vem na sua família, no seu trabalho, no seu local de moradia, no seu dia a dia. A dose que nós podemos alcançar na escola perfeita de Deus vem e só poderia vir através das lições que Deus nos propicia a cada dia, a cada segundo. Veja se não há uma coerência total nessa perspectiva. Veja se não é fundamental compreendermos esse evolucionismo e por ele nos abrirmos. Nós que adotamos o ponto de vista religioso, as contribuições das diferentes religiões, sem dúvida, o budismo, o protestantismo, o catolicismo e o xamanismo e todas as outras contribuem, trazem parcelas de verdade que é preciso respeitar, estudar e cooperar, mas também com olhos voltados para a filosofia, com olhos voltados para a ciência. Aqui estamos exatamente fazendo isso, partindo das ciências para expandir os potenciais da ciência sob o ponto de vista espiritual. Que essa abertura, que esse antidogmatismo, que essa flexibilidade, que essa boa vontade para com o conhecimento, para com as diferentes escolas e pontos de vista, nos banhem a todos. Porque o mundo de regeneração no qual se transforma a Terra, não haverá espaço para essas guerras, essas disputas, essas polarizações, esses ódios. O mundo de regeneração é o mundo da cooperação, da fraternidade e do amor. Abramo-nos, aprendamos, nos curemos e evoluamos a partir dessa boa vontade. Muito, muito bom. Vamos aos comentários, saudando os amigos. Emir Cajazeira, saudando que assim seja. Marco Aurélio Trindade, sei que nada sei, é o fabuloso princípio de Sócrates, de uma humildade intelectual fabulosa, preciosa. Cida Mello, desejando para todos nós
um bom final de semana para nós e nossas famílias. Muito obrigado, Cida. Mari Pereira dando o seu boa noite. Luiz Diniz, nosso grande amigo, boa noite a todos. Muito bom. Adelaide Dias, dando também o seu boa noite, a sua saudação. Eliane Laure, pedindo que essa luz aqui seja projetada por todo o nosso país, independente de cores, ideologias, partidos, classes sociais, religiões, que todos se banhem, se deixem banhar pela boa vontade. Mônica Silva, lembrando de amigos encarnados e desencarnados, que todos os que estão nos corações de todos que assistem ao vivo ou depois em gravação, ao lembrar-se de amigos encarnados e desencarnados, transmitam essa boa vontade aqui gerada para todos eles. Eliane Laure dando as suas saudações, Mônica vibrando também pela paz mundial e pelas vítimas dos desastres climáticos no mundo. Hoje lembramos especialmente das vítimas do terremoto em Mianmar e na Tailândia. Que eles tenham seus corações acalentados e saibam que não estão sozinhos. E na medida das nossas possibilidades, nós transmitimos a eles nossas melhores certezas de que eles estão vivendo o que precisam viver e que com lucidez, fé e boa vontade aproveitarão todas as lições desse momento crítico. Esther Ponzoni, o seu boa noite e a sua gratidão. Andréa Santos, o seu boa noite. Enir Cajazeira pedindo vibrações pela saúde do seu filho. Que o Felipe receba, assim como todos os outros parentes de todos nós aqui, parentes por parte da carne, mas toda a humanidade como nossos parentes por parte de Deus, recebam essas nossas melhores vibrações. Avelino Carvalho, também dando o seu boa noite a todos. Muito grato a todos, muito feliz pela presença de cada um. Amanhã, sábado, estaremos, se tudo der certo, em mais uma etapa, já estudando a psicologia, ciência tão importante, já que o grande caminho dado por todos, pela filosofia, pela ciência e pela religião, é o conhece a ti mesmo. A psicologia tem um valor inquestionável, precioso para todos nós. A partir de amanhã, venha conosco, traga os amigos. Vamos estudar a psicologia a partir do ponto de vista espiritual. Um grande abraço a todos e até amanhã.